uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, aquela que já cuidou de boa parte das linhas fixas, da internet e até dos telefones públicos, pois é, foi oficialmente declarada falida. Hoje, no dia 11 de novembro de 2025, a Justiça do Rio decreta a falência da Oi, depois de anos tentando se reerguer de uma dívida gigantesca. Mesmo com a venda dos ativos, mesmo com negociações e reestruturações, a empresa não conseguiu pagar o que devia, nem manter as operações de pé. O buraco é muito grande. Segundo o processo, a Oi não tem mais patrimônio suficiente para honrar as suas dívidas e para continuar operando. É o fim de uma era. É o início de uma fase cheia de incertezas para o mercado e para os consumidores. Mas calma. Isso não quer dizer que você vai ficar sem internet ou sem telefone da noite para o dia. A Justiça e a Anatel já deixaram claro que os serviços essenciais, como telefone públicos, linhas fixas e linhas de emergência, vão continuar funcionando mesmo durante o processo de falência. Agora, o que muita gente quer entender é como é que uma empresa tão grande chegou nesse ponto? O que é que deu errado com a Oi? O que vai acontecer com quem depende dela? Com clientes, com funcionários, com credores? Hoje aqui no Ponto Conexo a gente vai conectar os fios dessa história para entender como é que uma das maiores operadoras do país virou um símbolo da falência corporativa do Brasil. Para entender esse fim, a gente precisa voltar um pouco. A Oi nasceu nos anos 2000, quando o setor de telecomunicações passou por privatizações e fusões. E ela cresceu muito rápido, comprou concorrentes, se espalhou pelo Brasil. O problema é que esse crescimento veio com uma dívida monstruosa. E no ano de 2016, a Oi já devia mais de 65 bilhões de reais, a maior recuperação judicial da história do Brasil até então. A empresa tentou se reerguer, vendeu torres, vendeu rede de fibra e até parte da operação móvel foi repassada para outras empresas como, por exemplo, a Vivo, a TIM e a Claro. Mesmo assim, o caixa continuou apertado e a Oi não conseguiu gerar receita suficiente para se sustentar. Durante anos, a Oi tentou mostrar que tinha salvação. Ela criou uma nova empresa de fibra chamada Vetol e vendeu parte dela para levantar dinheiro. Cortou gastos, fez demissões, fechou unidades, tentou convencer investidores de que o futuro seria digital. Mas o mercado de telecomunicações mudou rápido demais. A telefonia fixa, que era o coração da Oi, praticamente morreu. Enquanto isso, empresas mais enxutas, empresas mais tecnológicas, dominaram a banda larga, dominaram a fibra. E no fim, a Oi ficou no meio do caminho, endividada, sem força de investimento, com estrutura enorme e pesada demais para ter que competir com empresas mais ágeis. Como assim você ainda não se inscreveu no canal Ponto Conexo? Você vai perder a melhor análise dos fatos? Claro que não! Curta, se inscreva, dê sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos. Canal Ponto Conexo. Aqui você tem análise com princípios. Então vamos continuar. E hoje, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou oficialmente a falência da Oi. Essa decisão cita que a empresa está sem patrimônio suficiente para cumprir o plano de recuperação judicial que foi aprovado anteriormente. Ou seja, a Justiça entendeu que não havia mais como manter essa operação da Oi de pé. A partir de agora, os bens da Oi passam a ser administrados por um síndico judicial que vai coordenar a venda dos ativos e o pagamento dos credores conforme a lei. É o fim de uma história que já vinha se arrastando há quase uma década. A grande dúvida é o que vai acontecer com os clientes, com os trabalhadores, com os serviços da Oi. A boa notícia é que a falência não significa que esses serviços vão parar imediatamente. A Anatel, pelo menos, garantiu que a rede vai continuar operando durante esse processo, principalmente em serviços essenciais como telefones públicos, linhas fixas em prédios públicos e os números de emergência como 190 e 192. Outros serviços comerciais vão poder ser vendidos ou até transferidos para outras empresas e aos poucos o nome Oi vai sim desaparecer do mercado. E quem é que perde com tudo isso? Os maiores prejudicados, como sempre, são os credores e investidores. São bilhões em dívidas a serem pagos e com certeza nem todos vão receber. Há também impactos diretos em milhares de funcionários, fornecedores, até municípios que tinham contratos de manutenção com a empresa. O caso da Oi vai expondo um problema mais profundo no Brasil, que é a dificuldade dessas grandes empresas brasileiras de se reinventarem em setores que vão mudando rapidamente e exigem uma inovação constante. E esse colapso não é só uma história sobre dinheiro, é uma história sobre mudança de era.
Um tempo em que a tecnologia e a agilidade valem muito mais do que tamanho e tradição. E essa queda, ela serve de alerta para empresas gigantes, né, brasileiras que ainda acreditam que dá para você sustentar o passado, baseado-se apenas em sua tradição, em seu peso, em seu nome, sem olhar para o futuro. Olha aí, o caso da Oi serve de exemplo. Nenhuma empresa é grande demais para não quebrar. Mas isso também mostra a importância de você olhar para o consumidor, que o consumidor de hoje é diferente. E as empresas que não prestarem atenção no consumidor, infelizmente, com a rapidez e a mudança do próprio consumidor, vão ficar para o passado. Tem que olhar para o consumidor, tem que olhar para também a inovação, para a boa gestão. O que é que você acha? Você acha que essa falência da Oi era inevitável ou poderia ter sido evitada com outro tipo de estratégia? Dê sua opinião aqui. Se você quiser continuar entendendo o que está acontecendo por trás dessas notícias no Brasil e no mundo, se inscreve aqui no canal Ponto Conexo. Que Deus te abençoe.